Olá, galerinha! Eu sou a professora Sônia, professora da disciplina de História, e estamos hoje iniciando uma aula sobre a Revolução Industrial. Então, assim, o que foi a Revolução Industrial? Então, nós podemos dizer assim que a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceu na Europa entre o século XVIII e XIX. A principal particularidade desta revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelos trabalho assalariado e também com o uso das máquinas. Então, assim, as pessoas, elas viviam, a maioria delas, nessa época, elas viviam no campo e elas produziam somente aquilo que iam consumir. Então, assim, o produto, ele era somente o necessário para a sobrevivência. E ele era produzido de uma maneira artesanal, todo o processo, assim, eles conheciam todo o processo, do começo até o final. Então, assim, que a gente vai ver depois a diferença que após a Revolução Industrial tivemos. O produto, eles conheciam só uma parte, né? Então, eles não conheciam o produto na sua totalidade, lá desde o início até o final. Eles conheciam apenas uma parte. Então, assim, o que podemos falar? Apesar da produção ser predominante artesanal, o país como a França, a Inglaterra, eles possuíam também manufaturas. As manufaturas, elas eram grandes oficinas onde diversos artesãos eles realizavam essas tarefas manualmente. Entretanto, eles eram subordinados ao proprietário da manufatura. Então, assim, a Revolução Industrial na Inglaterra, ela foi a precursora, né? A Inglaterra foi a precursora da Revolução Industrial, devido a quais são esses fatores, né? Podemos falar assim, quais são esses fatores? Entre eles, possuía uma rica burguesia. Então, assim, a burguesia, ela começou a crescer lá quando tivemos o cercamento, né? Então, assim, onde as terras, elas foram repassadas para a burguesia e começaram a fazer os cercamentos e criar ovelhas para tirar a lã e fazer o fio, né? Porque a matéria-prima que era usada era o carvão, né? O carvão, o ferro e o algodão, né? Então, assim, o que eles fizeram? Os camponeses, eles foram expulsos das suas terras e eles foram para onde? Eles emigraram para a cidade. Então, foi aí que começou a formar, né, os núcleos urbanos, né? Então, assim, a mão de obra também que ficou abundante foi devido a isso aí, que a população, ela saiu toda do campo, onde ela tinha uma vida tranquila, uma vida sossegada, e foram para as cidades. Então, assim, e por que a burguesia, a burguesia estava no poder? Porque a Inglaterra, ela não tinha mais uma monarquia absolutista, mas ela tinha uma monarquia parlamentarista, onde o parlamento era que governava. O rei era um médio, tinha lá suas importâncias, mas quem governava era o parlamento. E então, assim, a burguesia, ela poderia escolher, podia ajudar. Então, assim, ela tinha participação na política desta forma. E também era muito rica, né? Então, assim, esse foi um dos fatores. Entre outros, vamos lá ver. Fatores que possuíam a maior importância na zona de livre comércio da Europa. Também já falei, né, sobre o êxodo rural, que é onde as pessoas saíram os camponeses saíram do campo e foram para a cidade. E a localização privilegiada junto ao mar. Então, o que facilitava a exploração
dos mercados ultramarinos. Então, assim, ela tinha vários fatores, por isso a Inglaterra ela foi a precursora da Revolução Industrial. Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, os operários eram explorados, sendo forçados a trabalhar até 15 horas por dia. Então, assim, nesse período da Revolução Industrial, as mulheres, as crianças, elas foram exploradas. Além das pessoas ter um baixo salário, elas chegavam a trabalhar até 15 horas por dia e eram às vezes até espancadas. As crianças eram maltratadas. E assim, por que eles usavam as crianças? Porque as crianças, elas eram mão de obra barata, né? Fácil de ser controladas. E também as máquinas eram de fios. E muitas vezes os fios eles enrolavam. E o que acontecia? Então, assim, eles colocavam essas crianças para entrarem e lá desenrolar o fio. E nesse momento, muitas vezes, acontecia o quê? As máquinas voltavam a funcionar. Consequentemente, acontecia muito acidente. Crianças eram braços, mãos, né, arrancados. Então, assim, é bem triste, né, falar sobre esse assunto. Mas é a nossa realidade. É o que realmente aconteceu. Então, assim, obrigada a trabalhar para sustentarem suas famílias. Então, as crianças, né, e as mulheres eram obrigadas. Só que, assim, o salário era igual ao salário dos homens e das mulheres? Não. As mulheres, elas tinham bem abaixo. Elas não eram valorizadas, né? Então, hoje a mulher, ela ainda não se igualou no patamar, né, salarial dos homens, mas estamos bem perto. Então, assim, diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram o quê? A sabotar as máquinas. Teve 2 movimentos que aconteceu nesse período da Revolução Industrial. Foi o ludianismo, que eram o tal de os quebradores de máquinas, que eles se revoltaram, né? Eles ficavam revoltados pelos maltratos, pelos baixos salários. E o outro movimento também surgiu nessa época com o objetivo de defender o trabalhador. O trabalhador, em razão deste processo, ele perdeu todo o conhecimento técnico de fabricação, passando a executar apenas uma etapa, que eu até lá já comentei sobre isso, né? Que então os artesãos lá no início, eles fabricavam o produto, né? Desde o início, lá pegando matéria-prima até o seu resultado final. Nessa época da Revolução Industrial, eles, com a chegada das máquinas e tudo, a substituição da mão de obra, o homem, ele passou a desenvolver só uma tarefa. Então, assim, ele pegava cada um cortava, costurava e assim por diante. Então, assim, ele não via o produto completo lá no seu final, mas ele via só uma parte dele. Então, assim, a revolução... desculpa. A segunda foi o cartismo. Então, por que ele levou esse nome cartismo? Foi por causa da Carta do Povo, que foi mais ou menos um sindicato, onde eles começaram a reivindicar, né, os seus direitos. Então, assim, foram esses 2 movimentos que tivemos. Então, assim, a Revolução Industrial, ela teve, podemos considerar que ela teve 3 etapas. A primeira foi entre 1760 e 1860. A Revolução Industrial ela ficou limitada, primeiramente, à Inglaterra, mas houve também o aparecimento de indústrias de tecidos, de algodão, com o uso de teor mecânico. Nessa época, o aprimoramento das máquinas a vapor contribuiu para a continuação da Revolução Industrial. Então, assim, nessa primeira parte, eles usavam mais o quê?
o algodão, né? Então, assim, foi o desenvolvimento da indústria têxtil. Primeira que se desenvolveu foi a indústria têxtil. Depois nós tivemos, né, o desenvolvimento das outras coisas que a gente vai estar falando. A segunda etapa da Revolução Industrial, ela ocorreu no período de 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, países como Alemanha, França, Rússia, Itália também se industrializaram. O emprego do aço, a utilização da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor e a exploração da locomotiva a vapor. Então, assim, desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. E na terceira etapa da Revolução Industrial, alguns historiadores têm considerado o avanço tecnológico do século XX. Século XX e século XXI, né? Como a terceira etapa da Revolução Industrial, que seria os computadores, o fax, a engenharia, a genética, os celulares, que nós não ficamos sem eles, né? Seriam algumas das inovações dessa época. Então, assim, eu acho que a Revolução Industrial, a gente pode definir assim, que foi um processo onde a força humana versus a máquina, né? Então, assim, foi uma substituição, foi uma grande mudança, né, que tiveram, onde engloba tudo, né? A saída das pessoas do campo para a cidade, a mudança de vida, porque lá onde eles viviam na cidade, as situações eram bem precárias. Além do que, eles foram expulsos das suas terras. Quando eles chegaram na cidade, o que aconteceu? Eles foram morar em lugar sem saneamento básico, péssimas condições de vida, e então assim, e ganhando o salário, né, bem baixo, né? Eles foram trabalhar várias horas de trabalho por um salário bem baixo. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Desculpa que eu tô muito nervosa, tô assim, não tenho costume de gravar, então, assim, às vezes até as palavras elas somem, mas, assim, espero que vocês tenham compreendido e aprendido e que a minha aula possa ter de grande valia para vocês. Então, assim, eu gostaria de estar passando para vocês estarem realizando a tarefa da página 311 e da página 312. Então, assim, nas próximas aulas a gente vai estar corrigindo, né? E vamos dar sequência aos nossos conteúdos. Espero que todos estejam bem. Eu e minha família estamos bem, estamos com saudade. Espero que logo tudo isso passe e a gente possa estar retornando para a sala de aula. Então, um beijão a todos e até a próxima aula.